Olá, queridos amigos, estamos aqui novamente para dar continuidade ao terceiro estudo desta série importante acerca da Bíblia Sagrada. Hoje eu quero falar para você sobre a importância de nós estudarmos a Bíblia e conhecermos os seus personagens, aquilo que Deus operou na vida desses homens e mulheres, o impacto cultural que gerou na história do povo de Israel, a mudança de visão, de entendimento, o gozo, a alegria que eles passaram a usufruir no coração, uma vez que atenderam o chamado de Deus. Há muitas evidências achadas através de escavações arqueológicas que confirmam a veracidade da Bíblia. Lourenço Milchick, por exemplo, em 1993, ele fez uma expedição pela Universidade de Pardue, lá na Mesopotâmia, em Tel Aviv, e lá ele encontrou 50 nomes de personagens descritos no Antigo Testamento. Entre os achados estava o nome de Davi, Estela, casa de Davi. Tá certo? Então, veja, não há como negar essa veracidade da Bíblia, os seus relatos verídicos, que pode de fato mudar a nossa vida. Vamos para o livro de Romanos, capítulo 15, o verso 4. Eu quero ler para você esse texto da Bíblia. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tá certo? Então aqui está o que Paulo nos diz, queridos amigos. A importância de nós conhecermos os relatos, a história, como é necessário a gente tirar tempo para ler a palavra de Deus, aprender acerca dos seus ensinos, dos exemplos descritos na Bíblia Sagrada. Talvez alguém possa perguntar, e como é que as pessoas, os filhos dos patriarcas, os seus parentes, conheceram Deus? Primeiro pelo exemplo e pelos relatos, pelos ensinos, de maneira oral. Eu quero ler para você que está no livro de Gênesis, capítulo 49, o verso 1 e 2. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e ouvi, filho de Jacó, e ouvi a Israel, vosso pai. Então, queridos amigos, a grande verdade é que naquela época o conhecimento era passado de pai para filho, de geração a geração. Eles tinham cuidado de manter, tá certo, a informação, de conservar o conhecimento e a experiência e transmitir para os seus filhos e para a sua família. Uma pergunta bem interessante: será se os outros povos, as outras pessoas, conheciam os feitos de Deus? Conheciam os relatos do Senhor? A sua promessa? Vamos então para a Bíblia? Livro de Josué. O livro de Josué tem essa informação. Josué, capítulo 2, o verso 9 a 10. E disse aos homens: Bem sei o que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste aos dois reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Então veja, as nações, as pessoas conheciam, porque o relato era passado de pessoa para pessoa. As notícias também percorriam em toda aquela região da Mesopotâmia. As pessoas não eram desculpadas por terem feito escolhas erradas, por terem rejeitado o Deus de Israel. Tá certo? Um outro exemplo importante na Bíblia, queridos amigos, é aquilo que Paulo nos orienta acerca da importância de estudarmos e de ensinarmos para os nossos filhos a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 14. Eu quero ler para você. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem a tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então aqui está, amigos, esse relato importante. Timóteo, um grande líder, um ancião, um condutor do Evangelho, um instrumento de Deus, fora instruído pela sua mãe e avó. E Paulo aqui destaca isso aí. Tá certo? Paulo dá uma importância a isso, falando ao próprio Timóteo, para que ele praticasse aquilo que ele aprendera, de nos revelar a existência de um Deus Todo-Poderoso, um Deus que se porta com as suas criaturas, que quer o nosso bem-estar. Quando a gente conhece a história, por exemplo, de
Abraão, o pai da fé, a sua coragem de sair da zona de conforto, de aceitar o convite de Deus e tudo aquilo que Deus operou na sua vida. A história de Pedro, um pescador que resolveu seguir a Jesus e que teve a vida transformada, mesmo diante de suas falhas. A história de Paulo, um homem inteirado, um homem culto, um autodidata, um erudito, um homem que achava que estava fazendo a coisa certa, mas percebeu que estava fazendo a coisa errada. Veja como Deus mudou a vida dele. Talvez alguém possa se encontrar nessas circunstâncias, achando que está fazendo a coisa certa, mas ao encontrar-se com Deus, ao ouvir a palavra de Deus, poderá descobrir que não está fazendo aquilo que Deus quer. A história do rei Davi, por exemplo. A história do rei Davi mostra que mesmo que a gente seja frágil, pequeno, insignificante aos olhos de muitos, Deus pode nos tornar grande e pode nos dar a vitória. A maior de todas as histórias tem a ver com a pessoa de Jesus. Nele, todas as histórias se resumem, porque ele é o personagem central. Eu não sei qual é o contexto seu, como é que você vive, quais são as suas lutas, quais são os seus desafios. Eu sei de uma coisa, se você acreditar em Deus, se você crer no Deus da Bíblia e aceitar Jesus como seu Salvador, Ele vai mudar a sua vida, Ele vai mudar a sua história. Ele vai lhe dar sentido para viver, Ele vai lhe dar um rumo, tá certo? Certo. Você vai adquirir princípios e valores e vai gozar de uma paz que o mundo não pode dar. E tenha certeza de que tudo que Deus promete, Ele cumpre. Que Deus te abençoe e conclua esta mensagem deixando uma bênção ao seu coração. Querido Pai, muito obrigado por esse momento. Abençoe esse amigo, dê-lhe sabedoria e entendimento. Que ele creia no Senhor, que ele desfrute do teu amor e que o Senhor possa guardá-lo do mal, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, até o próximo momento, se Deus quiser, tá certo? Não esqueça de reagir ao vídeo, porque nós temos interesses em continuar enviando a continuidade deste estudo. E até o próximo momento, se Deus quiser.